E esse vídeo vai ser um pouco diferente porque vamos conversar com um convidado oriundo lá do Vêneto, Italia. Benvenuto nel progetto Lingua Mare, Alberto Frasson. Prima di tutto vorrei sapere cosa che ti hai fatto i tuoi studi, insomma, e il tuo interesse su lingua veneta. Grazie a voi altri per l'invito. Mi go studiare linguistica a Venezia. Non go scominciare subito col Veneto. Ho fatto una tesi sulla grammatica delle lingue slave. A me formazione linguistica a Venezia è stata di linguistica generativa. È lo studio teorico della grammatica di tutte le lingue naturali. Col tempo poi mi sono accorto che anche sulla mia lingua, il Veneto, c'è tanto da studiare. Il Veneto ha una struttura grammaticale interessante. E così ho cominciato a vedere quali che erano le possibilità per lavorare in la università con la lingua veneta. So che te hai lavorato in un gran bel progetto universitario, dove che avevi fatto anche una ricerca su dei parlare venete, i modi differenti da parlarne questa nostra lingua. Puoi tu contarne un fiato di esperienza? Sì, noi altri adesso siamo ancora a lavorare, mi fa ancora parte del progetto Microcontact in inglese, che sarebbe microcontatto, sono un dottorando di ricerca. È un progetto dell'Università di Utrecht in Olanda, mi adesso vivo qua in Olanda, e questo progetto si occupa di studiare le lingue dei descendenti dei migranti che arrivano in Argentina, Brasile, Canada, a diverse regioni italiane. E studiamo il contatto linguistico di queste lingue con le lingue dei paesi dove che i migranti erano arrivati. E ora il spagnolo in Argentina, il portoghese in Brasile e in Canada abbiamo l'inglese e il francese. Non studiamo solo che il veneto, studiamo anche altre lingue, il furlan, il siciliano, il calabrese, tutte lingue parlate da milioni di persone che egala sa la sua casa catar la fortuna in America. E la roba interessante, nessuno di questi parla italiano. Tutti parla la sua lingua, chi che parla il veneto, chi che parla il siciliano, chi che parla il furlan. E questi qua non sono dialetti dell'italiano, sino lingue con la sua struttura grammaticale. E ora, mi e altri ricercatori siamo venuti là in America, mi sono stato 2 mesi in Rio Grande do Sul, no Brasile, e abbiamo cattato descendenti che parlano ancora la lingua dei suoi antenati. In Brasile ho cattato comunità venete, ho cattato comunità furlane, lombarde e calabresi. E tanti parlano ancora la sua lingua, e sta lingua si chiama mantegnesto ancora, dopo tante generazioni. Coi veneti del Brasile ero buon capire tutto, go parla sempre in veneto coi veneti. Coi furlani, per esempio, no, il furlan è una lingua bellissima, mi piace tantissimo, ma è diverso dal veneto. E in Brasile il gamantagnesto tutte le sue caratteristiche. Per dire, che sono tornato a casa, ho dovuto mettermi a studiare il furlan, per capire bene la grammatica, come che funziona sta lingua. Ed è impressionante che ancora dopo tanti anni vi sia comunità che parla queste lingue così bem. No Brasil, principalmente aqui no sul, temos muita influência veneta. Começando por muitos nomes de família, a maior parte da nossa gastronomia, como tortei, capelletti, polenta, grostoli, comidas tipicamente vênetas. E também se pode verificar uma vasta literatura aqui escrita em vêneto, já sabendo que as demais línguas da Itália geralmente são incompreensíveis para um falante de vêneto. E sobre essa pauta, há quem diga por aqui que não falamos vêneto. Portanto, isso significaria que aquilo que eu estava falando antes com você não era vêneto, mas que sim italiano seria uma outra língua. Sinceramente, eu gostaria de saber como vocês enxergam isso no Vêneto, especialmente você que estuda e se ocupa de linguística embasado nos conceitos atuais da área. A gramática do Vêneto do Brasil é puramente veneta. Eu estudo o contato linguístico, que é um fenômeno natural, que gera mudança linguística, com a influência de uma língua na outra. O Vêneto do Brasil tem uma influência do português, claro, tem, mas é importante dizer que o Vêneto do Brasil não é especial nisso. Também o Vêneto da Argentina mudou em contato com o espanhol. E assim o Vêneto do Canadá em contato com o inglês, francês. E isso não é um processo que a gente vê somente no Vêneto. Tem estudos sobre o português, por exemplo, falado pelos descendentes de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E se a gente vai ver os estudos, o português dos descendentes dos brasileiros nos Estados Unidos, ele é bem diferente do português do Brasil, mas não tem nenhuma mistura de gramáticas. Isso é importante, porque é um processo de mudança linguística em contato. Quando eu falo de gramática, eu falo da estrutura da língua. Você pode pensar nas estruturas gramaticais como blocos que a gente tem que combinar para formar frases que depois a gente vai falar na sua língua. Essas
blocos, essas estruturas, não vai mudar. O que muda são o vocabulário, a fonologia, mas as estruturas gramaticais não muito, na verdade. Então são blocos que a gente tem que combinar para formar frases que depois a gente vai falar. Você precisa de blocos de madeira para fazer a cobertura da sua casa. Então, você precisa de blocos linguísticos, que são as estruturas gramaticais, para construir as frases. Então, o português tem blocos linguísticos, estruturas gramaticais, e o vêneto tem blocos linguísticos diferentes. Eles estão em contato, claramente, porque se você fala português e vêneto, quando você tem que construir uma frase, na sua mente você tem blocos portugueses e vêneto. Mas você não combina os blocos das duas línguas. Você pode combinar palavras, mas não pode combinar estruturas gramaticais de duas línguas diferentes. Isso é uma língua misturada, que é uma outra coisa. Não é contato linguístico. Se você combina blocos de madeira que não coincidem perfeitamente, por exemplo, a cobertura da sua casa vai cair. E se você combina blocos linguísticos que não coincidem perfeitamente, a frase que você fala vai ser errada, as outras pessoas não vão entender. Então, as línguas misturadas existem, mas isso não é o caso do vêneto brasileiro, que tem uma estrutura gramatical veneta. Bem, e adesso finimo la nostra chiacchierata parlando che in lingua veneta, nostra lingua mare, è stato un piacere, è stato un onore e grazie tante. È stato un piacere anche per me, grazie a vi altri per avermi dato questa opportunità di partecipare e ciao, un strucon.